nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje é sexta-feira santa e estamos a celebrar a Páscoa. Hoje vamos aproveitar o nosso programa precisamente para pensarmos no significado desta quadra e porque é que Jesus teve então de morrer na cruz. Para isso, convidamos para estar hoje aqui connosco o pastor Carlos Fontes, ele que é também professor do Instituto Bíblico Monte Esperança. Olá, muito obrigada por estar uma vez mais connosco. Boa tarde. Sexta-feira Santa aponta para a crucificação de Cristo. Então, a primeira pergunta é mesmo, porquê é que Jesus teve de morrer na cruz? Todo este mistério da morte de Jesus está à volta, é como se fosse um encontro entre um Deus que é justo e um Deus que é amor. A morte aparece como o resultado dos nossos pecados. A própria morte física é o resultado do nosso afastamento de Deus. Então, se a morte é a expressão máxima, o ponto alto, último, digamos assim, máximo, dessa punição, desse castigo, o próprio Deus vai lá, ele envia o seu Filho, é como se ele cumprisse, digamos, ele cumpre todos os requisitos, aquilo que é imposto, que é obrigado ao homem pelo seu pecado. Então, há aqui um encontro, um Deus de amor, envia o Filho, e um Deus que é justo, precisa reparar o mal. Deus não baixa a fasquia, ele não fica ao nível do nosso pecado, mas ele resolve essa questão da nossa maldade com o seu próprio Filho. Portanto, a própria morte de Jesus é um substituto de cada um de nós. Exatamente para que nós agora possamos viver o resultado dessa morte que é transformada em vida. Mas qual a consequência do pecado que obrigou então alguém como Jesus a morrer por nós para nos ligar de novo a Deus? A própria Bíblia diz que as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é uma escolha, é uma decisão, são atos que provam que o ser humano está desligado, está afastado de Deus. E Deus, como disse há pouco nesta questão do amor, ele está a tentar agarrar o homem, procurar o homem, anda atrás do homem para que o volte a ter para si. É interessante, nós hoje comemoramos a Páscoa apontando para a morte e ressurreição de Jesus, mas já antigamente o povo israelita celebrava a Páscoa, mesmo antes do tempo de Jesus, para recordar a sua libertação do Egito. Qual é a relação que existe então entre estas duas comemorações? Parece uma coincidência, mas não é. Jesus vai ressuscitar exatamente no dia de Páscoa. Portanto, Deus faz isto como um trabalho didático. Ele está a ensinar o povo sobre algo muito importante. Deus vai buscar o fenómeno que aconteceu no Egito, porque essa Páscoa dá-se com a libertação do povo, do seu povo lá do Egito, e Deus pega nessa lição de que ele realmente foi ele quem libertou o povo, essa grande lição que também traz para essa carga, traz para a pessoa de Cristo, que também é a nossa libertação hoje. Então, enquanto que eles tiraram a lição de que Deus os estava libertando da terra, também encontramos aqui esta libertação também para a nossa vida. Qual a relação, então, entre a libertação que Cristo nos traz com a Páscoa e a ressurreição, o ele ter voltado a viver? Realmente, quando falamos na Páscoa e na cultura judaica, dá-se num espaço de uma semana, toda aquela semana. Mas sexta-feira é o tal dia onde, por isso, Jesus morre ali na sexta-feira. E ao fim de 3 dias, era preciso garantir que ele estava morto, temos 3 dias, e aí, na questão da morte, ele resolve a questão dos nossos pecados. A punição, o castigo, que viria sobre nós, ficou sobre ele. Fica resolvido na sexta-feira a questão do pecado. Fica resolvido tudo aquilo que nós éramos, o nosso passado, as nossas inclinações, o nosso defeito de fabrico, digamos. Mas isso não vai resolver a eternidade. Então a questão da ressurreição, a abertura para um novo estilo de vida, para uma nova vida, que nós já podemos desfrutar aqui na Terra. Por isso a vida eterna adquire-se aqui nesse sentido. Mas essa vida é uma vida que tem repercussões em termos temporais. Temos uma eternidade fora. Então, quando Jesus ressuscita, dá-nos também a possibilidade de nós vivermos para sempre com Ele. Resolvemos o pecado na sexta, mas no domingo realmente se abre, digamos, aquela luz brilha novamente e podemos ter a garantia da vida eterna com Ele. É por isso que Jesus é então a razão da nossa esperança. E olhando ainda para as palavras do próprio apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, ele próprio disse que Deus prova o seu amor para connosco ao dar o seu Filho para morrer por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Como é que podemos então responder a esta atitude de amor, um Deus que dá o seu Filho, Jesus que se oferece em sacrifício? Qual deve ser a nossa atitude? Sim, a nossa atitude é, usando a terminologia, os termos morte e ressurreição, no fundo a vida de uma pessoa que quer agradar a Deus é, no fundo, ir morrendo
para aquilo que é a sua vontade própria, ir morrendo para aquilo que se agrada a Deus e vivendo daquilo que agrada a Deus. Essa é a vida cristã normal, dia a dia, que um dia alcançará o seu máximo, o seu apogeu, quando nós ressuscitarmos e o nosso corpo será transformado. Muito obrigada, Pastor Carlos Fontes, por ter estado então mais uma vez aqui à conversa connosco, nesta sexta-feira em que recordamos a crucificação de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu e sabemos que um dia Ele voltará. Há esperança, porque este nosso Deus não nos abandonou. Hoje, aqui, Ele dá-nos força para caminhar um dia de cada vez e sabemos que um dia estaremos para sempre com Ele no céu, se tomarmos essa decisão de vivermos também para Ele. Para saber mais informações sobre este assunto, leia a Bíblia, vai conhecer mais sobre o amor deste Deus Todo-Poderoso e se não tem ainda nenhuma, temos para lhe oferecer também um Evangelho de João. Logo à noite, queremos ainda convidá-lo a estar connosco na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Contacte-nos e até ao próximo programa, se Deus quiser. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente